Vocês já receberam alguns materiais aí da Tamires no grupo? Alguém faz ideia de pelo menos o tema, mais ou menos, que a gente vai tratar hoje? Publicidade enganosa vezes publicidade abusiva. É Isto. isso aí. Essa é uma aula, gente, que a gente já teve ela presencialmente, né? Eu acho que a Nilda tava, não me lembro se a Nilda tava. Estava assim, na linha verde. Isso, lá na linha verde. A gente teve essa aula presencialmente, né? E como a linha verde a localização não dá para todo mundo participar sempre, aí, como a gente teve essa aula a mais esse mês, eu resolvi trazer para vocês também, que aí todos têm oportunidade de participar dessa aula, né? Eu costumo levar para as aulas presenciais matérias que a gente não está discutindo, né, no nosso grupo, para ser uma coisa diferente também para as outras pessoas que vão como convidados, que nem sempre são pessoas que já começaram o curso com a gente. Então, essa é uma das aulas que a turma gostou bastante, né? Houveram outras aulas também. É, em dezembro, se não me engano, eu vou estar presencialmente na UNA do Barreiro, tá? As meninas devem mandar para vocês é, todo o planejamento, tudo certinho. Eu não sei se é final de novembro, porque vai ter o recesso também. Mas aí a gente olha direitinho e passa para vocês. Aí vai ter uma aula presencial no Barreiro, né? Aí já fica longe para algumas pessoas, mas as que ainda não tiveram oportunidade de participar, participam. Diga, Inês. Tá mudo. Aqui na linha verde foi recentemente? Eu não estou lembrando. Já tem um tempinho, porque a gente teve presencial 2 vezes na linha verde, se não me engano, e uma na Aimorés de Direito, Uhum. né? Porque toda quarta-feira tem presencial. Então vai fazendo esse rodízio com todos os cursos, Ah. né? Oh, Vai, que pena de vai mim. ter curso de hortas em campo, né? Vamos falar assim. O próximo presencial de hortas, vocês vão a uma horta mesmo. Quem está fazendo o curso aí vai ser bacana também, viu? Ai, Vocês sim. aproveitem essas aulas presenciais que são muito boas, Aham. né? Então vamos lá começar com a nossa aula. A gente vai falar sobre marketing e direito do consumidor, né? Nesse módulo, eu escolhi essa aula porque nesse módulo a gente falou, né? A gente fez essa introdução ao direito do consumidor e essa é uma situação que nos afeta muito, né? Quando se fala de marketing. A gente, com o advento da internet, a gente recebe todas as informações de uma maneira muito rápida, né? E todo mundo acha a gente também de um jeito muito rápido. Então é fácil deles nos acharem, por mais que a gente se esconda, né? E a gente recebe um turbilhão de informações. Então, dentro disso tudo que chega até nós, a gente tem que saber o que está previsto no direito do consumidor e o que não está, né? Às vezes eu recebo ligações de telemarketing próximas 20 horas. E aí, na hora que eu atendo, que a pessoa se apresenta falando que é do telemarketing, eu falo assim, aqui, por gentileza, entre em contato comigo no horário comercial. Eu não atendo, gente. Porque é contra o Código de Direito do Consumidor. Ninguém pode ficar te ligando ou para te oferecer produto ou para te cobrar alguma coisa fora desses horários. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que saber o direito que a gente tem também quando a gente recebe essas informações e quando a gente busca essas informações. Tá joia? Então, eu trouxe para vocês esse tema. É bem tranquilo de trabalhar esse tema, né? A gente já introduziu o Código de Defesa do Consumidor, nosso famoso CDC, né? Que é a Lei 8.078, de setembro de 1990, é o nosso CDC. A gente nunca guarda as datas, né? Na realidade, o nome das leis são números, né? O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Mas a gente chama ele, né? Ou por um nome ou por apelido, igual o apelido que a gente deu à Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a gente tem o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? E tem também um pouco mais recente
LGPD, o que que é? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio com toda essa modernização, toda essa informatização das coisas. Então, foi necessário criar uma lei, né? Ela é de 2018, relativamente nova, né? Lei 13.709 de 2018, que veio justamente para garantir a nossa segurança nessas situações, né? A gente tem hoje várias pessoas que ilegalmente têm acesso aos nossos dados. É assim que assim que você se aposenta, o telefone começa a tocar, oferecendo empréstimo, né? Porque eles têm acesso aos nossos dados de forma indevida. Mas você se aposentou, começa a ligação. Nunca ninguém te ofereceu tanto dinheiro na vida, empréstimo consignado, né? E todas essas formas de abordagem são ilegais. E a gente não tem noção disso, né? Então eu trouxe para vocês 2 exemplos de leis, né? São as leis que mais se destacam na nossa proteção quando a gente está falando, né, dessas situações. Quando a gente fala de os nossos dados bancários, alguém acessou para divulgar para a gente algum produto, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, que a gente já fez essa introdução, quando a gente fala dos horários que o telemarketing pode entrar em contato com a gente ou não, mesmo que seja cobrança, tem um horário comercial, tem um horário que eles podem fazer isso. Se eles não fazem isso, eles estão infringindo a lei. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Antes de entrar propriamente em crimes que podem, né, acontecer com relação a isso, nós vamos falar a diferença de danos morais e danos materiais. Alguém de vocês sabe essas diferenças? Porque danos morais, a gente sempre ouve falar em danos morais, né? Agora, danos materiais, alguém já ouviu falar? Eu já, mas não entendo muito bem. Entendi. Diga, Inês também. Já ouviu, Inês? Microfone, Inês. Eu já ouvi falar, mas o dano morais é você ser levado por uma propaganda que você acredita um aparelho, ele tenha uma certa potência, né? E depois você verifica que não é aquilo. Isso é o danos morais ou é o danos... Vamos lá. Comprou um aparelho. Esse aparelho, essas escovas que eles vendem de escovar cabelo, elétrico. Comprei esse aparelho. Lá está falando que ela vai deixar meu cabelo lisinho, que vai escovar direitinho, que vai ficar lindo e pleno. Quando esse produto chega na minha casa e eu vou utilizar, ele não fez o que realmente ele deveria fazer, né? Nesse momento, o que acontece? Eu posso pedir a restituição do valor, né? A gente já falou sobre isso. Se eles não me restituem, eu tive um dano material, né? Eu tive um prejuízo financeiro. Eu tive um dano material. Agora, se eu pego essa escova e vou usar e de repente ela arranca toda a parte da frente do meu cabelo. Meu Deus, fiquei careca nessa parte da frente. Como é que eu saio na rua? Começo a chorar desesperadamente. O que é isso? Isso é um dano moral. O dano moral é subjetivo. Atinge a gente internamente. Atinge o nosso sentimento, a nossa pessoa, a nossa autoestima, né? O dano moral, ele é interno, ele é subjetivo, ele é a dor que a pessoa sente naquela situação, né? Quando alguém te expõe nas redes sociais, só de calcinha e sutiã, dano moral, você foi exposta, agrediu a sua integridade, tá? Quando a gente fala em dano material, é quando esse dano afeta a gente financeiramente. A gente perde alguma coisa material, alguma coisa física, né? E quando a gente vai para o direito do consumidor, a gente pode ver que podem existir danos morais e podem existir danos materiais.
como eu mostrei aqui no caso da escova, né? Um só produto pode causar em mim qualquer um dos danos. Então, é bom a gente saber a diferença desses danos justamente por isso. Porque, diante de algumas situações consumeristas, a gente pode sim estar sofrendo um desses dois danos. E a gente conhecendo, a gente sabendo identificar, a gente vai saber como buscar justiça, né? Como buscar judicialmente os nossos direitos. Deu para entender a diferença? Sim. Com a escovinha de cabelo fica mais fácil da gente mostrar. Né? Então, dano material, vocês lembram principalmente do dano financeiro, você perdeu dinheiro, então você tem que ter a restituição desse dinheiro. E o dano moral é aquela coisa subjetiva, é interna de cada pessoa, é o sofrimento que aquela pessoa passou pelaquela circunstância. Tá bom? Ok, obrigada. Então, vamos lá. Excesso de marketing. O seu telefone toca quantas vezes por dia por alguém oferecendo um produto, gente? O meu troca várias vezes. Tem vezes que é mais, tem vezes, tanto que eu for falando não, às vezes diminui, mas é várias vezes. Oferecendo coisa que às vezes eu nem vi falar, nem vi falar. Exatamente. A gente recebe aquele bombardeio, sabe, de telemarketing ligando o dia inteiro. É pacote de internet, né? Eles ligam oferecendo pacote. Agora tem pacote estético, viu, gente? Ei, Miriam, boa tarde. Então, a Miriam eu também acho que estava nessa aula presencial. A Miriam eu acho que estava. Ela vai lembrar. Tava, eu espero. Então, a gente recebe esse bombardeio de ligações, de informações, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Eles vão lá e compram um banco de dados que tem informações de milhares de pessoas e começam a bombardear, né? Eu sei que é o trabalho das meninas e dos meninos do telemarketing, mas eu não sou obrigada. A gente tem hoje no nosso celular, a gente consegue bloquear, né? A gente viu que aquela ligação é de telemarketing, você não quer mais receber, você vai lá e bloqueia esse número. Mas eles ligam de milhares de números celulares diferentes. Né? Então, assim, você consegue fugir por um tempinho, mas eles continuam te bombardeando. E esse excesso de marketing, gente, está descumprindo a lei. Tá? Eu já tive casos né, de clientes meus que estavam recebendo, uma cliente minha estava recebendo uma cobrança de alguém que não era ela, o nome era diferente, e ficava chegando mensagem no celular dela, né, de uma cobrança que não era dela. Ela falava assim, olha, não sou eu, esse telefone não é dessa pessoa. E eles mantiveram, né, essa pressão, mensagem, WhatsApp, SMS, telefone, para fazer essa cobrança que não era dela. Então, a gente acionou, né, a empresa judicialmente e ela ganhou indenização por danos morais. Né? Você está prejudicando a rotina de vida dessa pessoa, que fica atendendo o telefone toda hora, recebendo mensagem toda hora, uma cobrança que não é dela, então é um dano moral, né? E ela ganhou, ela recebeu esse valor e a empresa foi proibida de entrar em contato com ela novamente sob pena de multa. Então, se a empresa entrar em contato com ela de novo sobre esse assunto, a empresa ainda paga uma multa para ela, né? Então, o que a gente tem nesses casos? Você comunica à empresa, olha, eu não quero mais vocês entrando em contato comigo. Vocês estão entrando em contato comigo várias vezes ao dia e eu já disse que eu não quero o produto. Continuou? Você vai até o PROCON, denuncia no PROCON. Continuou? Vai para as vias judiciais. Cabem danos morais. Tá? E aí a gente tem como base a proteção à intimidade, né? A violação dos seus dados pessoais. Porque como que ela teve acesso ao seu telefone? Se você não deu. Né? Então, é ilegal e cabem danos morais. Tá joia? Alguma dúvida sobre excesso de marketing? Então, vamos lá. Vamos para frente. Agora a gente entra propriamente na propaganda enganosa e na propaganda abusiva. A gente ouve muito falar em propaganda enganosa, né? Tirando as pessoas que já assistiram a aula presencialmente, alguém saberia me falar o que é a propaganda abusiva?
Não vale quem já assistiu essa aula, hein? Alguém sabe? Porque propaganda enganosa a gente já tem o costume, né, de falar sobre propaganda enganosa. É mais rotineiro, né, a gente falar sobre ela. Mas a propaganda abusiva, primeiro que ninguém divulga, ninguém fala sobre ela. E a gente, na maioria das vezes, vê como a mesma coisa. Propaganda enganosa e abusiva como a mesma coisa. Só que tem uma diferença muito importante entre as duas, tá? Na propaganda enganosa, eles apresentam um produto comercialmente, fala que ele vai realizar tal serviço, e quando você adquire, ele não realiza esse serviço. Ponto final. Tá? Propaganda enganosa. Falou que o produto era assim e o produto era assado. Simples. Na propaganda abusiva, essa propaganda atinge de alguma forma a segurança ou a saúde do consumidor. Peraí, como é que é isso? Propaganda abusiva, ela vai te atingir de forma até poder gerar um dano moral. E eu vou mostrar isso para vocês, né? Inclusive com imagens que para nós vão ser imagens assim muito nostálgicas, vamos falar assim, né? Porque é uma época em que a propaganda não tinha nenhuma regulamentação. Então eles faziam de qualquer forma, né? Então não tinha essa preocupação de propaganda enganosa ou propaganda abusiva. Então a gente vai falar mais devagar sobre cada uma para vocês entenderem devagar. Propaganda enganosa, que a gente tem mais o costume de lidar com ela, né? Você vê na propaganda aquele sanduíche gigante. Você chega a salivar querendo aquele sanduíche, né? Fala assim, não, eu vou ter que comer esse sanduíche. Pelo amor de Deus, olha aquela batata frita que na hora que a menina morde parece que faz cleque. Vai você lá no bendito, né? Na bandida da lanchonete comprar. Eu quero aquele sanduíche da propaganda. Quando o sanduíche chega para você, nem o tamanho do hambúrguer, nem a alface é igual. E a batata murcha. Aí acabou toda essa expectativa naquele sanduíche, né? Porque eles adoram fazer. Gente, propaganda de comida. A comida é sempre maravilhosa. Nossa, você olha e fala assim, eu preciso comer isso hoje. Né? Você começa comendo pelos olhos. E isso é propaganda enganosa. Né? Você fala assim, nossa, mas eu vou chegar lá na lanchonete fazendo um escândalo porque eu vi daquele jeito, né? E aí chega aqui é de outro jeito. Não, vocês não precisam fazer o escândalo, né, gente? Mas vocês podem denunciar junto ao PROCON, sim. Porque você foi lá por causa dessa propaganda. Porque você queria aquela batatinha crocante da propaganda. E aquele sanduíche gigante da propaganda. Então, isso é uma propaganda enganosa, sim. E configura crime, tá? No artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, tá lá, pena de 3 meses a 1 ano. Propaganda enganosa é crime. Deu para entender a propaganda enganosa? Que é um pouco mais tranquila, né, gente? É bom a imagem do sanduíche, porque é sempre assim, a propaganda de sanduíche. A propaganda de sorvete, né? A gente fica doido para poder provar. Sacanagem. Então, vamos lá. Vamos para a propaganda abusiva. Artigos 37 e 67 do Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Gente, a propaganda abusiva, ela vai trazer no seu contexto algum tipo de discriminação, algum tipo de violência, alguma incitação a ódio, né? Vai ser aquela propaganda que aproveita da idade da pessoa, sabe? Entre linhas para chegar. Vocês vão lembrar de uma, gente. Vocês lembram de uma propaganda que ficava assim: compre batom. Compre batom. E a propaganda ficava assim, né? Aí você olhava, gente, esse trem deve ser gostoso demais. E ficava, compre batom. Aí quem tinha menino pequeno na época,
O menino surtava com a mãe. Porque, mãe, eu quero batom. Pelo amor de Deus. Eu quero. O que acontecia nessa propaganda? Ela se aproveitava da idade das crianças para chegar aos pais. Uma propaganda ficava falando, compre batom. Na cabeça de uma criança que adora um doce. Até a gente que é adulto, fala, nossa, eu vou comprar esse trem, que esse trem deve ser muito bom. Então, é uma propaganda que se aproveitava de alguma situação do consumidor, né? Essas propagandas, elas abusam de alguma condição do consumidor. Vamos a exemplos que nos remetem às nossas épocas. Tem exemplos aí mais atuais, mas tem. Gente, quem aí nunca viu o cigarrinho de chocolate? Vocês lembram do cigarrinho de chocolate, gente? Eu já vi. Eu A minha lembro, colega, né? gostoso. Cigarrinho de chocolate. A gente comprava aquele cigarrinho e a gente fingia que estava fumando. Mordia e fingia que estava fumando. Gente, nunca que nos dias de hoje eles iam vender para criança o chocolate em forma de cigarro. Né? Mas era uma época que fumar era muito chique, gente. Era chique fumar. Você via aquelas atrizes com aquela pipeta fumando assim, sabe? Aí a gente ia na padaria comprar o cigarrinho, né? Para poder fingir que era uma atriz chiquérrima de Hollywood. Chocolate em forma de cigarro. Simples assim, né? Aí a gente via, hoje a gente vê e fala assim, gente, que absurdo. Se a gente vê uma criança com um chocolate desse na mão, a gente acha um absurdo. Mas era comum. Isso é uma propaganda danosa, né? Que está incentivando as crianças a fumarem. Mas naquela época, pra gente, era super normal. Né? Que sobrou dessa época da mesma marca de chocolate foi a moedinha. A moedinha ainda tem. Aquela moedinha dourada de chocolate. Ela se manteve. Agora o cigarrinho não, né, gente? Aí era difícil. Eu achava super chique, gente. Eu com o cigarrinho, fumando o cigarrinho. Era super legal, assim, né? Aí vem outra. Não sei se vocês vão lembrar, gente. Vocês estão vendo? Tá bem visível para vocês no cantinho? Tem um anjinho abraçado com um capetinho. Colocou o menino lourinho é o anjinho e o pretinho é o capetinha, gente. Só porque é preto, ele é o capetinha, né? Exatamente. E isso é uma marca de roupa super famosa que estava lançando uma coleção preto e branco de roupas. Olha só. Hoje a gente consegue enxergar com outros olhares, né? À época a gente não enxergava assim. Mas outra propaganda danosa, né? Ofensiva, né? Vamos lá em cima. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Aí me taca, né? Aquela mulher negra linda e do lado uma cerveja preta. Olha, gente. Fica assim, sempre fica muito na entrelinhas, né? A grande maioria. Mas hoje, quando a gente assiste, ou quando a gente vê, a gente pensa, gente, que propaganda que é essa? Né? Aí, ó, agora vem aquelas. Cadê os meninos? Eu tô vendo trajando aí, ó. Aquelas propagandas que adora pegar os homens. Você passa e tá lá no outdoor. Compre que eu dou para você. E a mulher em cima da moto, seminua, e em letras pequenas, o emplacamento grátis. Olha Mas isso, aí, gente. né, a pessoa não vai nem ler esse pedacinho pequenininho, não. Vai ver a parte Você tá maior. passando de carro, você bate o carro, você vê a placa desse jeito. Hein? Isso tava no outdoor, gente. Aí você vê com a letra grande, porque se você tá dirigindo, você vai ver o que tá grande, né? Compre que eu dou para você. Aí, em pequenininho, o emplacamento grátis. Olha o tanto de rapazinho batendo carro. Né, senhor Trajano? Olha o nível, gente. Tá vendo? É o emplacamento, gente. Olha lá, é o emplacamento que é de grátis, que a mocinha dá pra pessoa, gente. Olha isso. Difícil, né, gente?
Olha lá a propaganda da Devassa. Cerveja Devassa, vocês conhecem? Tem lá, essa é até mais recente, tá, gente? Eles conseguiram, é lógico que com o tempo ela foi retirada do ar, mas tá lá, ó. E você, tá esperando o quê para ter sua primeira vez com uma Devassa? E tá lá, né? A mulher linda, maravilhosa, com a cerveja na mão. Principalmente com relação a mulheres, a gente tinha muita propaganda assim. Muita, né? De cigarro, então, gente. Quem lembra dos comerciais do cigarro Hollywood? Parecia aquele cowboy super forte e aquela mulher com cabelo voando assim. Você pensava, se eu fumar, eu vou ficar igual eles. Porque era sempre assim, né? Parecia aqueles homens super fortes, as mulheres lindas. Propaganda do Hollywood. Hoje nem mais comercial de cigarro pode ter, né, gente? Agora é proibido. E nas embalagens de cigarro tem lá, né, as restrições com relação à saúde. Isso tudo foram ganhos que vieram com o direito do consumidor. Justamente por causa do que se criava na cabeça. Né? Hoje nós temos a consciência crítica de assistir e saber que não é assim a realidade. Mas quando nós somos crianças e jovens, tendo acesso a determinados comerciais, a gente era muito facilmente induzido. Né? Era uma época que todo mundo queria experimentar um cigarro porque era super chique fumar. Era chique. Né? Você via, eram comerciais, gente, estilo Hollywood. Realmente estilo Hollywood. Né? Do cigarro Hollywood. Então, esses comerciais, essas propagandas começaram a atingir fortemente as pessoas psicologicamente, né? As pessoas começavam a se comparar com situações, né, de comerciais, as pessoas começavam a ter problemas psicológicos por causa de algumas propagandas, as crianças começavam a fumar muito cedo, né, sem se atentar aos riscos à saúde. Né? Quando você fuma e você é adulto, você tem responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo e é a sua escolha e ponto final. Né? Agora, as crianças terem acesso ao cigarro achando que é um chocolate, já é outra situação. Então, todas essas propagandas, né, que eu passei para vocês são completamente danosas, são abusivas. Né? Elas levam a situações de perigo para a saúde, para o psicológico. Hoje eles estão querendo equiparar muito essas situações, eles ainda não sabem como legalizar com as situações das redes sociais. Muitas pessoas apresentam nas redes sociais uma vida que não é a realidade. São aquelas mulheres que vão ter filhos e saem magérrimas do hospital carregando o bebê, mas aí a gente sabe que na mesa de cirurgia ela já fez a lipo toda, né? Já fez lipoescultura, né? Já colocou o silicone e saiu plena. Isso não é a realidade. E aí a gente vê jovens, né? A gente vê jovens se matando porque eles não conseguem ter a mesma realidade que eles veem nas redes sociais. Né? A gente vê crianças com problemas como bulimia, porque quer ficar com o corpo de determinado artista. E aí, graças a Deus, alguns artistas estão tomando a frente de mostrar a vida real. Olha, gente, quando eu tiro a foto assim, ó, a gente aprende que isso é tática mesmo, né? Quando você tira a foto assim, você parece mais magra. Quando você tira assim, você parece um pouco com o ombro mais largo. Então, não aparece a sua barriguinha se você tira assim. Então, parece que eu fico mais magra, né? Se na hora de eu tirar a foto de corpo inteira, eu ficar na ponta do pé, eu travo a minha coxa e não aparece minha celulite. Então, tem vários artistas mostrando a realidade e mostrando, olha, quando eu fiz essa foto, eu tirei desse jeito. Por isso que parece que eu sou mais magra. Né? Por quê? A gente não pode chegar e falar que eles estão fazendo uma propaganda. Então, não entra no Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem como bloquear esse tipo de situação. E aí a gente está tendo uma grande cadeia de jovens suicidas, porque acha que a vida deles não é normal e acham que aquilo que eles estão vendo nas redes sociais que é o normal.
Eles querem ser iguais a essas pessoas, né? E quando eles veem que a vida deles não é assim, eles acham que tem algum problema na vida deles. E aí é uma preocupação da nossa atualidade, né? Tem muita briga de muita gente para mudar essa situação e muita gente também passando informação para que as pessoas não se sintam atingidas. É só a gente pensar na gente. Quando a gente posta alguma coisa em rede social, a gente posta a gente descabelada, chorando, preocupada com as contas que tem que pagar? Ninguém posta isso. Ninguém. Eu posto foto com os boletos, aqui, ó. Gente, minha conta d'água chegou. E tiro foto. Ninguém faz isso, gente. Né? A gente posta a hora que a gente tá mais bonita, maquiada, coloca um filtro, né? Quando a gente tá fazendo aquele passeio bonito. É isso que a gente registra, igual a gente registra nos nossos álbuns de fotografia. E aí várias pessoas acham que a vida daquelas pessoas é perfeita. Mas todo mundo tem dia de estar descabelado, né? Tem dia de sentar na cama e querer chorar, tem dia que quer enforcar alguém, né? Eu rotineiramente quero enforcar alguém, né? Aquele dia que você, se pegar um, você mata. Todo mundo tem, mas ninguém coloca isso em rede social, né? Então, a gente, enquanto adultos, né? Pessoas que já têm um período de vida maior do que essas crianças e adolescentes, e isso, infelizmente, muitos adultos também caem nessa armadilha, né? Porque a gente tem aquele dia que a gente está triste, e aí a gente vê pessoas postando momentos tão felizes, e você pensa assim, poxa vida, eu queria estar passando por um momento feliz, né? Mas a gente tem que ter certeza, a certeza que a gente tem que ter é, todo mundo tem problema, todo mundo tem boleto para pagar. Até um bilionário tem boleto para pagar. E os boletos deles são maiores que os nossos. Né? Então, todo mundo tem problema, gente. Mas a gente não fica expondo esse problema em rede social. Né? Então, como a gente não tem como bloquear legalmente, né? Como administrar isso legalmente, o que a gente tem? Informação. Então, a gente tem que passar informação para frente. Rede social, a gente posta a parte bonita da vida. Ponto. Todo mundo faz isso, né? No meu WhatsApp tem uma foto que eu tô linda, gente. E é assim. Eu vou pôr minha foto descabelada com o cabelo pra cima no WhatsApp? Não vou. Vou escolher minha melhor foto pra colocar ali. E assim é a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Então a gente tem que comparar isso, né? Não é, mas a gente pode comparar com uma propaganda enganosa. A gente não pode cair nessa. Né? A gente tem que ter esse filtro para trazer para a nossa vida. O que passa na televisão, a lei já deu um jeitinho de tirar para a gente, para facilitar a nossa vida. Mas mesmo assim, a gente ainda vê muita propaganda enganosa acontecendo. Vê muita. Mas assim, a gente tem a lei do nosso lado. Agora, nas redes sociais e no dia a dia, a gente tem que estar, né, com a nossa cabeça no lugar, né, para poder filtrar o que a gente recebe e o que a gente só vê. Né? A gente tem que, pra gente trazer para nossa vida o que é importante, o que é interessante. E para as pessoas das nossas famílias, principalmente para os mais jovens. Porque o acesso deles é muito rápido a tudo. Não tem como a gente ter esse controle. Então, o que a gente tem para passar para eles é informação. Né? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, nesse contexto, responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Vamos passo a passo. Vamos voltar lá na nossa escovinha, né? Quem fez a propaganda enganosa da escovinha, o responsável por essa escovinha, né? É aquela empresa que está vendendo. O supermercado X está vendendo essa escovinha. E colocou lá na televisão a propaganda enganosa da escovinha. Quando a gente aciona judicialmente esse supermercado ou essa loja que estava vendendo essa escovinha, a gente não aciona apenas o supermercado. Por quê? O supermercado tem uma responsabilidade que a gente chama de subjetiva. O
que que é isso? Ele teve vontade, sim, de fazer aquela propaganda enganosa. O supermercado criou e com dolo, com a vontade de vender a escova, ele pôs na televisão pra gente ver. Só que quem fabricou a escovinha? A empresa. A empresa fala assim, eu não tenho nada a ver. Tenho nada a ver com isso. Quem estava vendendo e fazendo a propaganda é o supermercado. Nananina não. A empresa tem a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que é isso? Ela tendo vontade ou não de fazer aquilo. Se foi feito com o produto dela, ela também responde. Porque era obrigação dela virar e falar assim, supermercado, não faz isso. Então vamos lá. Responsabilidade subjetiva é daquela pessoa que teve a vontade, que realizou aquela propaganda. E a objetiva é daquela pessoa que não tinha vontade, mas ela é responsável pelo produto. Vamos para um exemplo no dia a dia. Ônibus. Você está plena, linda, né, dentro de um ônibus, num coletivo, e está indo trabalhar. Chegou no ponto que você vai descer, você está bem descendo, quando você chega no último degrau, o motorista acelera e você cai. Você se machucou por culpa de quem? Do motorista. Ele arrancou o ônibus antes da hora. Ou seja, ele tem responsabilidade subjetiva. Mas quando você for acionar a justiça, além do motorista, de quem que você vai cobrar essa responsabilidade? Empresa. Da empresa. Da dona do veículo. Ela tem responsabilidade objetiva. Ela queria que o motorista fizesse isso? Não. Mas ela é a dona do ônibus. Deu para visualizar a diferença? Responsabilidade subjetiva é a responsabilidade de quem quis fazer aquilo. Ele quis fazer, ele fez. E a objetiva é de quem é o responsável lá de cima por aquilo, por aquele produto, por aquele serviço. Ok? Alguma dúvida nisso aí? Responsabilidade subjetiva e objetiva? Então, Até aí não. Então vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Então, por que eu cheguei nisso? Porque quando a gente aciona a justiça, a gente tem que colocar os dois. E é um erro muito comum colocar só um. Né? Principalmente no juizado especial. Porque no juizado especial você não tem necessidade, não tem a obrigação de ir com o advogado. Né? Juizado especial são aquelas causas que têm um valor até 40 salários mínimos. Então, todas as ações que o valor dela é até 40 salários mínimos, você vai ao juizado especial. Né? É a única diferença do juizado especial para a justiça comum. Né? Porque o juizado especial, via de regra, ele é mais célere. Então, são ações com um valor menor, então pode ser resolvido de uma forma mais rápida. Pode tentar uma audiência de conciliação. Né? E quando a gente vem com uma ação dessas, geralmente é menos de 40 salários mínimos, você não tem obrigação de ir com um advogado. Eu recomendo que vá com um advogado para ele te orientar direitinho. E uma das orientações que seriam feitas é, tem que acionar os dois. Tanto o motorista, tanto a empresa. E se for para acionar só um, qual que vocês escolhem? A empresa. A empresa. A empresa. A empresa que depois resolva com o seu funcionário. Tá? Então, a gente entender a responsabilidade, a gente vai saber quem a gente aciona judicialmente. E isso é importante da gente saber justamente quando a gente não está com o auxílio de um advogado. Tá ok? Então, via de regra, a diferença do juizado especial para a justiça comum é juizado especial, ações com valor até 40 salários mínimos. Ok? Diga, Ângela. O microfone está fechado. Desculpa. Desculpa. Deixa eu te Diga. falar, eu posso dizer assim na responsabilidade subjetiva que é responsabilidade direta? Ou não? Não. A direta vai ficar mais para a objetiva. Tá? Porque na subjetiva,
Você lembra de subjetividade. A pessoa ela quis Então, é fazer. indireta. Ela quis fazer, sabe? Mas assim, fala objetiva e subjetiva, para não te confundir, Aham. tá? O subjetivo sempre vai ter dolo, vai ter vontade, né? A pessoa fez, às vezes pode ser um crime culposo, mas aquela pessoa estava ativamente naquela situação. A empresa não. A empresa não estava ativamente, mas a responsabilidade objetiva independe de dolo, independe de vontade, independe daquela participação direta no que aconteceu. Né? Ela é objetiva. Você vai ter essa responsabilidade querendo ou não, é sua responsabilidade. Tá? E em vários ramos do direito a gente vai ter essas duas responsabilidades, a subjetiva e a objetiva. Né? Se eu chego aqui, nesse momento, e ofendo qualquer um de vocês, né? Se eu pratico algum ato discriminatório, eu estarei cometendo esse crime, eu vou responder subjetivamente. Mas a ânima, que é quem me contrata, responde objetivamente. Ela também vai responder. Por quê? Porque eu sou funcionária deles. Então, é responsabilidade em segundo dela lugar, também. segundo plano, mais ou menos, né? Sim, mais ou menos. A responsabilidade da empresa não tem discussão. Se é seu funcionário, você vai responder. Porque é sua responsabilidade treinar os seus funcionários. Então, você vai responder. Tá bom? Automaticamente ela já está notificada. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo, ela vai. Ela vai tentar sair fora, mas pela lei é garantido. Tá? A lei garante. Tá bom? Pode Tá ficar bom, tranquilo. obrigada. A gente tem várias situações em que isso acontece. Vários ramos de direito. Por exemplo, no direito trabalhista, a gente já usa outro termo, né, que é responsabilidade subsidiária. Exemplo, é uma empresa terceirizada que presta serviço para um banco. Aí esse funcionário da terceirizada, trabalhando no banco, pega a vassoura e senta na cabeça de alguém. Beleza. Esse funcionário vai ser acionado, a terceirizada vai ser acionada e o banco também vai ser acionado. Aí você fala assim, mas por que o banco só contrata a terceirizada? O banco tem responsabilidade de vigiar a terceirizada e a terceirizada de vigiar o seu funcionário. Entende? A responsabilidade pessoal mesmo. A sua responsabilidade é, você enquanto empresa, você não tem cuidado do seu funcionário? Pois é, o banco contratou a terceirizada. Então a terceirizada é funcionária do banco. É verdade. A obrigação do banco é cuidar da terceirizada. Então, esse tipo de responsabilidade vai ter em vários ramos do direito. E aí a gente tem que enxergar esse círculo, né? Peraí, começou aqui com funcionário, mas quem contratou esse funcionário? Olha, a terceirizada, peraí. Mas a terceirizada está prestando serviço para quem? Para o banco. Então, eu vou acionar todo mundo. Alguém vai ter que me pagar. E é literalmente assim. Por exemplo, esse funcionário foi demitido e a terceirizada não pagou o acerto dele. Ele vai entrar na justiça contra a terceirizada e contra o banco. Se a terceirizada não paga, o banco tem que pagar. Então, a gente sempre no direito vai ter essa responsabilização. Né? Alguém tem que arcar com essa responsabilidade. E a lei entende que quem está acima dessa cadeia tem a obrigação de verificar como que está quem está abaixo. Tá bom? Deu para entender melhor? Deu. Então a gente sempre E a enxerga gente não esse círculo. pensa assim, hein? Pois é. Quando você enxerga esse círculo, você entende que você tem mais de uma pessoa quem você vai acionar judicialmente. Diga, Inês. Inês também está com a mãozinha levantada. Microfone. Porque você falando em parte de trabalho, lei trabalhista, um funcionário
que é perseguido por outro colega. E é visto por toda a empresa, principalmente pelo patrão. O funcionário vai até o patrão e pede que resolve aquela situação, porque está insuportável. Nada é feito. O funcionário vai novamente e pede ao patrão para fazer alguma coisa, porque está além do limite, está atingindo tudo, emocional, psicológico, tá. O patrão pede paciência, tá. Aí o funcionário resolve agir por conta própria. Eu vou tirar a minha mesa da sala e vou passar para outro local. Não, você não pode. Então tá, beleza. Então eu vou no ministério, vou procurar meus direitos aqui por essa perseguição. Aí pede para o funcionário que tenha calma, dê só mais 1 mês, 2 meses que eu vou resolver sua situação. Você não vai nem acreditar. Um voto de confiança, tudo bem. Ali dá 1 mês, 2 meses, e aí? Ainda não consegui o que eu queria. Tá. Aí o funcionário resolve agir por conta própria e chegar ao colega e ser drasticamente, entre aspas, né, categoricamente, colocar o colega no seu devido lugar. Enfim, as coisas se resolvem. Isso aí não é um desrespeito, um abuso, alguma coisa que se encaixa nesse setor que você está falando? Se encaixa. Na realidade, isso aí é previsto no direito do trabalho. O que acontece? Nessa situação, ele está sofrendo assédio moral, tá? E, inclusive, ele pode entrar com uma rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É como se você estivesse dando justa causa na empresa. Você vai acionar a empresa, tá? Por danos morais. Você pede também os danos morais por causa desse assédio moral, né? Como várias pessoas testemunharam, você apresenta testemunhas e você pede a rescisão indireta. Com a rescisão indireta, né, que é essa justa causa na empresa, você está falando assim para o judiciário: olha, a empresa não está cumprindo o que tem que cumprir como uma contratante. Não está cumprindo o que é previsto na CLT, né? Então, eu estou dando justa causa nessa empresa. E, o final, a sentença dessa ação, ela impõe à empresa, né, a demissão, o desligamento do funcionário, dando a ele todos os seus direitos, inclusive fundo de FGTS, a multa de 40%, seguro-desemprego, tudo, mais danos morais. Nossa. Tá? E olha, isso não foi apenas um funcionário, foram vários. E ninguém tomou posição, entendeu? Por quê? A gente não tinha esse autoconhecimento que a gente está tendo agora aqui com vocês, né? A gente não tinha esse parâmetro de como que a coisa funciona. Então, sim, seria um caos, né? Se de 4 a 5 funcionários ou mais tomasse essa atitude. Sim. É. E cada um poderia ser testemunha do outro, tá? Pois é. Então, assim, são coisas que não chegam, ninguém conta pra gente. É. Ninguém conta pra gente. E são informações que a gente precisa ter, literalmente, pro nosso dia a dia. A gente precisa ter essa informação no nosso dia a dia, pra gente conseguir enxergar essa cadeia de responsabilidade, pra gente saber o que a gente tem que fazer, pra gente saber quem a gente deve procurar, quem a gente deve acionar judicialmente. É. Tá joia? Isso, tá, rapidinho. Pode Isso falar. aconteceu com uma das pessoas que chegou a pedir os colegas que ela ia ir na justiça, no ministério, que alguém podia ajudá-la e tudo. Eu não fiquei a par disso no dia, porque eu ainda não tinha chegado na empresa. Então, quando ela fez o pedido, a maioria falou que não podia ficar a favor dela, justamente porque ia ficar mal, ia perder o emprego, e estava difícil de achar. Entendeu? Pois é, isso não acontece, tá? Como não tem esses conhecimentos, então, assim, todos nós que passamos por esse abuso moral, ficou por isso mesmo. E a empresa não pode demitir nenhum funcionário por ser testemunha do outro. Não pode, a lei garante isso. Não pode? Não pode.
não pode demitir nenhum funcionário por ser testemunha do outro. Senão é Não, mais tô sabendo uma tudo. ação de assédio moral nas costas deles. Justamente. E por isso que porque eu fui uma dessas pessoas. No meu caso, então, acho que foi o pior, eu e uma outra colega, sabe? O confronto com um colega de trabalho. Eu não tinha esse conhecimento, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha parte, continuei trabalhando. Quando chegar a minha hora, eu pego minhas coisas e vou embora. Simples assim. A maioria das pessoas. Porque todo mundo fica com muito medo, né, de perder o emprego. Muita gente pensa assim, vai queimar a minha carteira. Gente, nada judicial entra na carteira de trabalho. Não existe isso. Isso é conversa de empregador para fazer medo no empregado. Uhum. Você entrar na justiça contra a empresa não queima a sua carteira de trabalho. Tá? Não tem nem como a outra empresa pesquisar isso. Tá? Isso aí é conversa para poder colocar medo em empregado. É. Você tem seu direito, você corre atrás dele. É isso aí. Viu? Não tem conversa. Tá? Beleza, obrigada, bem. Por nada. Então, já que eu falei sobre o juizado especial civil, né, e a justiça comum, eu trouxe só como exemplo para vocês saberem sobre o juizado especial criminal. Então, o que eu falei? O juizado especial civil são causas até 40 salários, né? Acima de 40 salários, justiça comum. Ih, passou da hora. E aqui, juizado especial criminal. Já que a gente fala em valor no civil, a gente no criminal vai falar em penas, né? No juizado especial criminal são julgados aqueles crimes considerados de menor potencial ofensivo, né? Injúria, calúnia, difamação, né? Que é aquele pequeno barraco que você tem com o vizinho, né? Que dá esses crimes de injúria, difamação, calúnia, são crimes de baixo potencial ofensivo, né? São condenações de até no máximo 2 anos. Então, a gente tem o juizado especial criminal, né, que também tem uma audiência equiparada à justiça civil, que seria audiência de conciliação. A gente tem no juizado especial criminal, a gente tem uma audiência prévia, né? A gente tem uma audiência onde pode ser oferecido para aquela pessoa uma transação penal. O que é isso? O seu crime é de menor potencial ofensivo? Então, no lugar da gente continuar no seu processo, você prefere prestar serviço comunitário? Aí você vai falar, sim, é lógico que eu prefiro prestar serviço comunitário. Viu, gente? Por quê? Porque aí não vai ter ação penal nenhuma contra você, tá? Mas essa proposta, quem oferece é o Ministério Público, né, para a pessoa que cometeu esse crime, e se você aceita, durante 3 anos você não pode cometer mais nenhum crime, tá? Para poder ficar bonitinho lá para você. Diga, Mônica. O microfone está desligado. Eu liguei. Eu queria até voltar no juizado especial, porque a gente que viaja, às vezes, pode acontecer isso. Aconteceu comigo. Sim. Eu estava em Buenos Aires e perdi o voo. E eu fui pela CVC. Aí, perdi o voo de volta, porque tinha umas passeatas lá na Argentina, em Buenos Aires na época. Aí, cheguei lá como voo internacional, a gente tem que chegar 2 horas, né? Eu cheguei 1h10, faltava 1h10, e a Aerolíneas Argentina falou que o meu voo estava fechado e que eu não podia embarcar mais e teria que comprar outra passagem, porque meu pacote era fechado. Aí procurei a CVC e tal, e foi uma confusão, não consegui, não falava a língua, aquele negócio todo. Tá. Aí eu comprei outra passagem, que ficou 2 vezes o pacote, né? Que eu tinha pago muito mais caro, né? Por exemplo, eu comprei, era eu e meu marido, eu tive que comprar a passagem de volta para o Brasil. Aí cheguei aqui, paguei outras 2 passagens, na época, caríssima, e vim embora. Aí cheguei aqui, entrei nas pequenas causas, né, contra a CVC e a Aerolíneas Argentina.
Aí não passou nem 15 dias, a CVC me liga falando que me daria a metade do valor, porque a outra metade seria de responsabilidade da aerolínea. Aí, se eu quisesse só os 50%, depositava na hora. Aí eu peguei e consultei meu filho, que é advogado, e ele pegou e falou assim, não, deixa eu rolar lá no... Vai ter, então, audiência lá com o juiz dos pequenas causas. Aí é isso que você está falando, porque a CVC era responsável, mas a Aerolíneas Argentina era também responsável, né? Porque Exatamente. o voo era dela. Aí a CVC queria que eu fechasse logo para não ter problema, né? Com a Para tirar o Aerolíneas. dela. E você não pediu danos morais, não? Eu não pedi nada, porque ficou tão caro. Porque na eu época pedia danos morais, eu chorava, falava que fiquei arrasada. eu não pedi nem meu lanche e nem o aeroporto que eu fiquei lá. Meu voo era 8 da manhã e eu só embarquei em outro, nem foi da aerolínea, estava mais caro. Eu vim na Gol 2 horas da manhã, então eu fiquei esse tempo todo no Nossa, aeroporto. eu ia cobrar hotel, lanche, almoço, danos morais. Nossa! Eu só Agora você já sabe. Eu só pedi o valor, que, por sinal, era... Eu tinha pago na época, foi em 2019. Eu paguei para ficar lá na Argentina, em Buenos Aires, 5 dias. Eu paguei 5 mil e pouco. Na hora de vir, só o voo para eu e meu marido ficou em 6 mil e tanto. Gente, eu ia pedir muitos danos morais. Nossa! Aí eu já falei, se me repuser tá vendo porque que é bom passagem, para mim já estava ótimo. Não, né? por isso E eles ainda queriam me dar metade ainda, né? A professora ligou para mim e falou, te dou a metade. E você não precisa de esperar. Não esperei nem 40 dias, o juiz chamou e fez pagar tudo. Ainda me perguntou, você não gastou com hotel, essas coisas, lanche? Eu falei, não, é só esse. Eu só quero esse mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês não pedem danos morais, agora vocês estão sabendo tudo. Pois é, agora acabou, até né? chora na frente do juiz. Eu fiquei muito chateada, chorei demais. Fiquei o dia todo. E quando a gente é da terceira idade, ainda tem mais direitos, né? Não, vocês para com isso. Pois é. Aí os danos morais já ia pagar a próxima viagem. Pois é, mas santo de casa não faz milagre. O meu filho falou comigo, não, vai nas pequenas causas, mãe, porque a senhora perdeu o voo. Realmente, eu saí do hotel atrasada, né? Ainda, que depois... Se a senhora perder a causa, ainda vai ter que pagar, ainda que não sei o quê. Então, não, vai na pequena não paga, causa. não. Pede justiça gratuita. Fala com ele, da próxima vez você senta e faz a petição para mim. Pode falar com ele. Você senta e põe danos morais. Olha, que fiquei muito chateada, que eu tive que comer comida fria, que o hotel era péssimo. Você faz um drama. Aqui, era causa ganha. Os danos morais já era a próxima viagem que você ia fazer. Pois é, olha você ver. Nem... Então tá. Agora mas a gente que viaja, né? É bom, eu só falei, vou falar isso, que a gente que viaja, isso pode acontecer muito, né? Você perder o voo por qualquer motivo e chegar lá e eles não querem te dar o voo, não. Pois aconteceu isso com a minha sobrinha na Espanha também. Malas perdeu também, viu, gente? Malinhas. Cheguei, ó, eu tava indo para Salvador, cheguei no aeroporto, olhei minha mala com um trincado. Aí meu namorado tá assim, eu não acredito que você vai voltar lá. Eu falei assim, você tem dúvida que eu vou voltar? Plena. Voltei, quebraram minha mala. Tiraram do avião, jogaram de qualquer jeito, quebraram minha mala. E aí? Ah, não, a gente vai fazer, vamos fazer sim. E meu namorado assim, pelo amor de Deus, Ana falou, pelo amor de Deus, nada. Eu falei, você quer consertar a mala ou você quer milhas de viagem? E eu quero milhas de viagem. Pleníssima. Milhas de viagem. Olha. Pois é, menina, eu perdi uma outra viagem, então, né? Perdeu outra viagem.
tá? Então, tá bom. Agora não perco mais. Que, inclusive, as linhas aéreas costumam oferecer viagens no lugar de dinheiro. Dava até para ter Pois é. negociado isso. Por assim, eu acho que eu vou parar de deprimir se eu for para Maldivas. Aí vai acabar toda a minha depressão, eu vou ficar bem. Tá certo, então tá bom. Tá joia, gente. Tem mais mãozinha levantada, deixa eu ver. Amália. O microfone tá fechado. Deu certo? Deu certo. Já aconteceu isso comigo, uma viagem, né, aí eu entrei com o advogado, deu tudo certinho. Agora, é que minha bateria está acabando também. Ah, tá. A gente também Então tá tava bom. fechando a aula. Isso, tá bom. Tá joia? Eu acho que a Mônica queria falar, gente. Não, já falei. Ah, que ela abriu a câmera ali rapidinho. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos finalizar nossa aula, né? Nossa última aula desse módulo. É bem provável que a gente tenha mês que vem o módulo 3. Quem ainda não fez o 3 ou quem quer repetir, tá? O módulo 3 a gente vai falar muito direito penal, tá, gente? Já dando spoiler aí, viu? Aí vocês, né, olhem direitinho aí com as meninas para poder fazer a inscrição de vocês. Amanhã ainda tem mais um pouquinho de material para vocês. No mais, bom feriado! Descansem bastante, ou não descansem bastante, né? Aproveitem bastante, tá? Muita gente, né, vai visitar os seus finados queridos também no dia 2. Então, aproveitem o feriado de vocês, tá bom? Tá, Boa tá tarde. bom, pode deixar. Beijão pra vocês, até mais. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Beijo.